grande trabalho na história da igreja. Ela era filha de uma família muito humilde, muito simples, e ela perdeu os pais muito cedo, depois também perdeu a sua irmã, mas ela não perdeu a fé, ela perseverou. Por isso que depois ela vai se consagrar a Deus através da ordem terceira franciscana. Ela vai se dedicar a Deus, pela oração, pelos sacrifícios, aquilo que ela já fazia desde mocinha, desde criança, ela continuou fazendo, é claro, com mais intensidade ainda, se consagrando a Deus. Mas depois ela ouviu um chamado de Deus para cuidar das moças, principalmente das meninas, porque ela viveu no século justamente ali, saindo da Idade Média para a Idade Moderna, do século XV para o XVI, e grandes mudanças sociais e familiares. Então ela viu que as moças estavam perdidas e que precisavam desse cuidado. E ela via que uma moça se santificando em casa poderia transformar também a sua casa, a sua família. Uma moça piedosa, ela, portanto, ia trazer muitas bênçãos para dentro de casa, para a sua família. Então ela entendeu que era preciso trabalhar com as moças, para que elas pudessem ser boas mães também. Ela pensava que naquela época não tinha as mães cristãs que estavam imbuídas na igreja, na fé, educando as suas crianças. Então ela pensava assim em cuidar das meninas, das moças. Por isso que ela vai fundar depois a Companhia de Santa Úrsula. Ela aprendeu desde novinha a ler a vida dos santos, e lá ela aprendeu a vida de Santa Úrsula, Virgem Marte. Aí ela tinha uma grande devoção a esta santa, e portanto ela funda essa companhia sob a proteção desta Santa Úrsula. E assim ela vai continuando o seu trabalho, cuidando das moças, trazendo a piedade, a oração, a simplicidade, o sacrifício para aquelas moças, para que aquelas moças pudessem santificar as suas famílias. Então nós temos, amados irmãos, esta grande lição dela, uma educadora na fé, uma santa muito simples, mas que perseverou, apesar das provações, perdeu os pais, perdeu a irmã, mas ela confiava em Deus, perseverou na piedade, na oração, na simplicidade, e fez esse grande trabalho para a igreja, cuidando das moças. É um modelo para nós. Hoje no Evangelho, é o Evangelho da vigilância. Ela foi vigilante. Ela poderia ter perdido no mundo, ter se perdido naquele tempo que ela perdeu os pais, aquela confusão toda da Idade Moderna, mas ela não se perdeu. Ela manteve aquela piedade, aquela santidade, aquelas virtudes que ela aprendeu lendo a vida dos santos. Ela perseverou e, portanto, trabalhou pela igreja, educando, trazendo a educação na fé e a piedade. Vamos aprender dela também, para que possamos perseverar nesse mundo hoje, talvez muito mais pecaminoso do que do tempo dela, talvez muito mais avançado na modernidade. Nós precisamos dessa piedade, dessa simplicidade, dessa fé que ela teve para atravessar todas as tentações, as dificuldades, e assim a gente fazer um bom trabalho pela igreja também, com o nosso bom testemunho, com os ensinamentos da nossa própria vida. Que ela possa interceder por nós, por todas as educadoras, as professoras, também o nosso colégio aqui, por todas as mães que estão educando os seus filhos, que ela possa trazer muita luz e muita força para os nossos